A odontologia, nos últimos anos, passou e tem passado por diversas transformações. Transformações na forma como ela é planejada, no nível técnico, né? Na forma como ela é executada, no acesso dela às diversas faixas de população e etc. E eu acredito que é de suma importância a gente entender como que foi toda essa cadeia evolutiva da odontologia, como que ocorreram essas transformações, para que a gente possa entender como que elas vão acontecer daqui para frente. É importante, como em qualquer mercado, na odontologia também funciona da mesma forma. É importante que a gente consiga entender, ver o histórico, para poder fazer uma previsibilidade do futuro. Para aí, então, poder se posicionar no futuro, para poder estar numa boa posição, para que ela seja rentável para os agentes que atuam no mercado, que são os dentistas, né? Isso funciona em todos os mercados, né? É muito mais interessante a gente saber aonde a bola vai estar do que ficar correndo atrás da bola. E o que acontece, na maioria dos mercados, e não diferente na odontologia, é que a bola muda de posição, as pessoas que têm mais visão conseguem se antecipar e recebem a bola sozinhos, sem marcação, e a esmagadora maioria vai correndo atrás da bola. E aí, quando tem essa esmagadora maioria correndo atrás da bola, o mercado fica muito cheio, muito inchado, e aí ocorre toda essa concorrência e o dentista não consegue cobrar o quanto gostaria de cobrar nos procedimentos que executa. E aí todos os outros agentes do mercado, como os convênios, por exemplo, acabam se aproveitando dessa situação, faturando, e o dentista acaba levando a menor parte dessa fatia. Então, nessa aula de hoje, eu acho muito interessante e de suma importância para qualquer um que esteja atuando no mercado odontológico, né, eu digo no mercado de atendimento odontológico, né, seja como dentista, seja como empresário, dono de clínica, entender como ocorreram essas transformações. Para que, porque como essas transformações ocorrem, normalmente elas seguem alguns padrões. E esses padrões de transformação, eles acabam se repetindo. E a gente, conseguindo identificar esses padrões e conseguindo identificar como eles se repetem, é possível que a gente possa fazer uma previsão de como vai se repetir no futuro para que o dentista possa se posicionar e receber e estar onde a bola vai estar, e não continuar correndo atrás da bola. Tá? O começo da odontologia, lá no tempo dos nossos avós, né, para alguns aqui dos nossos pais, ele era baseada basicamente em extração dentária e dentadura. Não se tinha aquela cultura de tratar do dente, de preservar o dente e reabilitar com o máximo de dentes naturais possíveis, ou implantes, ou seja lá o que a gente tem utilizado atualmente. Antigamente era o básico, né? Extraiu e dentadura. Depois, a odontologia foi evoluindo, a técnica foi evoluindo, né? Passou por uma grande transformação e começou-se a tratar o dente. Não? Aqueles dentes que antes eram extraídos, agora já vinha a questão de tratamento de canal, já vinha a questão de restaurações, né, que antigamente, se o dente precisava de restauração, estava com cárie, o dentista já extraía. Por isso que tem uma grande quantidade de pessoas mais velhas que não têm dente, que usam dentadura ou protocolo hoje em dia. Então, ali nos anos 80, tal, começou as técnicas a desenvolverem e o dentista, o clínico geral, começou a ganhar um grande destaque, porque foi uma grande transformação na odontologia. Para nós isso é muito comum. Agora, tenta se colocar naquela época, você vindo de uma época em que todos os problemas dentais resultavam em extração dentária e dentaduras ou pontes móveis. Tá? Você passando
para uma fase onde aquele dente que antes estava condenado a ser extraído agora podia ser tratado, podia ser restaurado ou colocado prótese, ou seja, ele podia ser, tinha alternativas para manter o dente na boca. Isso foi uma grande revolução na odontologia. E os dentistas que estavam atualizados nesse ponto, que conseguiam tratar o dente, acabavam se destacando. Algo que é muito comum hoje, algo que qualquer clínico geral que saia da faculdade consegue fazer, antigamente era uma raridade. Tá? E isso tendia a ser muito valorizado. Então, o dentista, para ganhar dinheiro naquela época, bastava ser um bom clínico geral. Ele simplesmente tratando o dente, os dentes que sem precisar extraí-los, ele já era pouco no mercado. Poucos dentistas faziam isso no mercado. E aí ele ganhava muito dinheiro. Né? Aí a questão de oferta e demanda. Tinham poucos fazendo isso e era extremamente valorizado, então muitos ganharam dinheiro. E aí o que aconteceu? Como tornou-se uma profissão de prestígio, que era possível faturar muito dinheiro, começou a chamar muita atenção das pessoas. Né? Então, muita gente começou a fazer odontologia para ser dentista, para poder ter esse mesmo retorno financeiro, para ter essa mesma carreira bem sucedida que os dentistas da época, os clínicos gerais, tinham. E esse tipo de mudança, ele acaba atraindo tudo quanto é tipo de gente. Aqueles que têm odontologia no coração e aqueles que não têm odontologia no coração. Como em toda e qualquer profissão. Tá? Bom, depois, como atraiu muitas pessoas para a odontologia, começou a ter muitos dentistas clínicos gerais que conseguiam tratar dentes. E aí o mercado começou a ficar mais cheio disso. E aí o que acontece quando tem mais pessoas fazendo a mesma coisa? O valor dessa coisa, que no caso era a clínica geral da odontologia, começa a cair de preço, porque tem mais pessoas fazendo, certo? Então surgiu a necessidade do dentista se especializar, de ele escolher uma das áreas da odontologia, né, uma das especialidades odontológicas, e ficar muito bom nisso aí, estudar e ficar muito bom nisso aí, se tornar especialista, e aí fazer aquilo que o clínico geral dá um tratamento tão especializado, tão específico, fazendo aquilo que o clínico geral normal não consegue fazer, ou não consegue chegar no nível que ele faz. E aí ele acaba cobrando mais caro. Tá? E aí foi uma segunda transformação, uma segunda revolução na odontologia, né, no mercado odontológico, que eram os dentistas focando-se em ser especialistas. Antes tinha o clínico geral, o clinicão, que fazia tudo, fazia bem tudo e tratava os dentes. E aí depois ficou cheio o mercado disso aí, e os dentistas que queriam se destacar começaram a focar em algumas especialidades. Né? Nessa época, em termos de mercado, o mercado estava composto apenas pelos dentistas com os seus consultórios, porque o mercado era pouco desenvolvido. Então, toda essa gama, esse conjunto de dentistas que se formou indo atrás de uma vida melhor, de uma carreira bem sucedida, cada um montava o seu consultório. E o sistema era de indicações. Né? Antes, quando era um clínico geral, cada um fazia o seu. E depois que começou cada um a trabalhar em sua especialidade, cada um fazia a sua especialidade, cobrava bem, e um indicava para o outro, os pacientes. Então, o dentista que se especializava em tratamento de canal, em endodontia, ele só fazia tratamento de canal. E quando o paciente precisava depois restaurar esse dente ou fazer uma prótese, ele encaminhava para o dentista que fazia prótese e o paciente ia lá e fazia. Então acontecia essa troca de encaminhamentos e o mercado acabava se alimentando entre si. Então acabava que para o mercado acabou não fazendo muita diferença essa transformação, porque
Se antes o dentista, que era clínico geral, atendia todos os seus pacientes e fazia tudo, depois ele começou a se especializar na sua área, né, na sua especialidade, e outros também se especializaram. E aí, um dentista ia indicando para o outro, iam trocando indicações. A única coisa que mudou mais era a questão do tempo que ele se dedicava àquela especialidade. Se antes ele fazia endo, prótese, pério, tudo junto, e agora ele estava especialista em endo, aí ele só faria endo. Né? E poderia, dessa forma, cobrar mais caro por isso, porque ele estava altamente especializado em endo. Então era uma época que ficava muito claro essa relação entre o dentista se especializar e conseguir cobrar mais caro por isso. Principalmente pela raridade de especialistas que tinham naquela época. Tá? Bom, aí depois, era uma época ótima em termos financeiros para o dentista. E à medida que isso foi evoluindo e atraindo cada vez mais pessoas interessadas em ser dentistas e inchando cada vez mais o mercado. Né? Então, quanto mais inchado ele fica, mais dentistas têm oferecendo a mesma coisa e o valor disso acaba tendendo a diminuir. E aí o que aconteceu? Algumas especialidades começaram a se destacar. Ali nos anos 90, na época ali que eu tinha meus 16, 18 anos, eu lembro claramente de uma especialidade que estava altamente em destaque, que era a ortodontia. O tratamento com aparelhos para alinhar os dentes. Era uma novidade, era algo que as pessoas não conheciam direito e estava atraindo muita atenção das pessoas. E por serem poucos os dentistas que eram especialistas em orto, naquela época poucos eram especialistas em ortodontia, o preço para se fazer um tratamento com aparelho, para fazer um tratamento ortodôntico, era muito caro. Então era uma época de ouro da ortodontia. Os ortodontistas ganharam muito dinheiro nessa época. Não sei se você é dessa época, né? Mas se não for, veja bem como era nessa época. O aparelho era cobrado, todo tipo de aparelho era cobrado, e normalmente se cobrava em dólar. Era algo do tipo assim, $1.000, $2.000 por aparelho. O fixo tradicional mesmo, né? Aquele metálico convencional. E a manutenção do aparelho era mais ou menos um salário mínimo. Alguns cobravam meio salário mínimo, outros cobravam um salário mínimo inteiro. Agora faz as contas. Imagina você ter uma carteira aí, sei lá, com uns 200, 300 pacientes de orto, pagando manutenção de um salário mínimo por mês. Fora o que você recebe pelo aparelho, que era cerca de $1.000 ou $2.000. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E imagina que você é um dos poucos ortodontistas do mercado. Né? Então, essa época a ortodontia explodiu. Né? Ela ainda era de pouco acesso à população, porque nem todo mundo tinha esse dinheiro para poder pagar um tratamento ortodôntico. Então, os poucos que tinham, iam nos poucos dentistas especialistas em ortodontia que tinham, e esses aí faziam a festa, né? E faturaram muito alto. E aí, o que aconteceu? Isso chamou atenção, né? Chamou atenção das pessoas, né, que estavam decidindo as suas profissões, porque era um mercado altamente rentável. Inclusive, foi o meu caso. Né? Quando a gente escolhe a nossa profissão, né, eu escolhi com 17 anos, né, fazer o vestibular. A gente não tem muita noção da vida, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a gente tem muito pouca experiência de vida. Então eu me lembro que eu usava aparelho, eu ia no meu ortodontista e eu olhava e falava, nossa, é uma vida legal. Né? Ele vai lá, atende os pacientes dele, eu achava uma especialidade limpa, né? Não envolvia sangue, não envolvia nada, ia lá, trocava as borrachinhas, trocava o arco e tal, e um salário mínimo na conta a cada meia hora. Achei demais essa profissão. Então ele podia fazer o seu horário e tudo. Eu me lembro que na época o meu ortodontista nem trabalhava sexta-feira. Ele trabalhava de segunda a quinta e nesse esquema aí, então era uma vida muito boa. Então eu sou um exemplo. No meu caso, eu acabei sendo atraído por odontologia justamente pelo ortodontista que colocava aparelho em mim, porque eu olhava
Nossa, vai ser uma vida muito boa, você faz seu horário e ganha muito dinheiro, né? Só que não só eu estava pensando assim, um monte de gente também estava pensando assim, né? Então eu me lembro até que nessa época o vestibular da odontologia era o segundo mais concorrido, pelo menos no meu estado, né? Só perdia para medicina. Então muita gente resolveu fazer odontologia. E aí começou a inchar o mercado. Aí foi realmente uma leva muito grande de pessoas que se tornaram dentistas e incharam o mercado. Ali no final dos anos 90, início do ano 2000, tinha muito dentista, né? E aí o que acontece quando tem muita gente fazendo a mesma coisa? O preço começou a cair, né? Eu me lembro que já na época ali, eu me formei em 2000, já naquela época, boa parte das clínicas já não estavam cobrando consulta, porque não conseguiam. Porque o dentista, por não ter muito conhecimento de mercado, muito conhecimento empresarial, eles acabaram tendo algumas ideias para poder se diferenciar, para poder conquistar um paciente do outro, e aí vieram com essa ideia de não cobrar consulta e aí bagunçou tudo. Que hoje é uma grande dificuldade o dentista conseguir cobrar consulta, né? Bom, mas isso é uma outra discussão. E aí, isso também não chamou só a atenção das pessoas que queriam ser dentistas ou dos dentistas que queriam se tornar ortodontistas, como também chamou a atenção dos empresários. E aí que a coisa começou a piorar para o dentista, né? O dentista não ia ficar tanto tempo assim, ganhando tanto dinheiro assim sozinho. O mercado está aberto. Chamou a atenção de outros dentistas, né? Muitas pessoas resolvendo fazer ortodontia, e aí quando começou a ter muita gente fazendo ortodontia, o preço da ortodontia caiu vertiginosamente, né? Porque tem mais gente oferecendo a mesma coisa, e os empresários entraram na jogada. E aí, quando os empresários entraram, começou a aparecer as clínicas especializadas em ortodontia, né? Antes disso, já estava começando a surgir clínicas odontológicas focadas, sendo multidisciplinares, porque percebeu-se que o paciente não gostava muito de ficar pulando de consultório em consultório, sendo encaminhado de um dentista para o outro. Ele queria resolver a coisa num lugar só. E empresário é treinado para identificar a necessidade de cliente e solucionar a necessidade do cliente. E ele, percebendo isso, começou a desenvolver clínicas multidisciplinares com todas as especialidades, né? E são modelos que funcionam aí até hoje, né? E aliado a isso, também os empresários, né, uma segunda fase da odontologia empresarial, os empresários começaram a focar também em clínicas voltadas a uma única especialidade, que era a ortodontia. E a ortodontia, ela, em termos empresariais, ela chamava muita atenção, porque você conseguia atender pelo menos uns 2 pacientes por hora, né? E numa rotatividade muito grande, com um mínimo de gasto, né? E sem envolver muita logística de atendimento. Tanto é que foi uma época em que muitos ortodontistas atendiam em 3, 4, 5 cadeiras ao mesmo tempo, onde eles iam planejavam os casos, acompanhando os casos, e as TSBs, ou SB, né? TSB ou SB, na época eu nem me lembro como é que chamava isso, que o nome TSB, SB mudou. Bom, mas as TSBs, elas é que faziam a troca das borrachinhas, troca dos arcos, sob orientação dos ortodontistas. Então, esse modelo, em termos empresariais, era muito atraente, né? Então, você colocava, né, como empresário alguns ortodontistas responsáveis, pagava uma parte para eles e embolsava o resto. E aí começou a ter uma explosão, primeiro de clínicas multidisciplinares e depois de clínicas de ortodontia. E aí, isso derrubou completamente os preços da ortodontia, na ânsia de
né? E aí quando o empresário entra no mercado, aí a coisa fica mais selvagem. Então chegou o ponto, né, como tem hoje em dia, de ter clínicas que oferecem aí manutenção a 50, 60 reais e ainda dão a documentação pro paciente. O paciente entra lá na clínica, já faz na própria clínica, já faz a documentação lá mesmo, porque já tem panorâmica, já tem tudo, e já paga só manutenção, não paga aparelho, não paga consulta, não paga nada. E aí o empresário nunca sai perdendo, né? Aí tem aquela política de estender o tratamento, né? Em vez de fechar em 2 anos, um caso que podia ser fechado em 2 anos, fecha em 4, 5, e aí mantém o paciente ali, fora a série de iatrogenias que aconteceu na explosão dessa especialidade. Tá? Bom, mas aqui, na verdade, o que eu quero focar é no raciocínio. Tá? Entenda, a gente está ouvindo toda uma linha cronológica para você conseguir enxergar como que o mercado foi se desenvolvendo. Tá? Nessa fase, o dentista virou especialista, depois virou ortodontia, a ortodontia começou a chamar a atenção, né? E aí também chamou a atenção dos empresários, que perceberam que os pacientes iam atrás de especialistas e tinham essa necessidade de resolver tudo num só lugar, não ficar pipocando de um consultório para outro, e aí vieram com o desenvolvimento das clínicas multidisciplinares, onde num só lugar eram atendidas todas as especialidades odontológicas. Essa foi uma primeira revolução da odontologia empresarial. E depois, o empresário, prestando atenção na ortodontia, que explodia, começou a fazer também clínicas voltadas exclusivamente para a ortodontia. E aí isso acabou derrubando todos os preços da ortodontia. E aí o dentista se viu, aí eu me lembro que foi uma fase onde o dentista começou a reclamar muito, onde a odontologia começou a não ser um negócio tão bom assim, porque o dentista saía da faculdade, o clínico geral mesmo não ganhava dinheiro nenhum, acabava trabalhando de peão para as clínicas, né? Sempre por porcentagem, nem carteira assinada tinha, e começou a ter o seu trabalho muito desvalorizado por ação das clínicas, por ação dos convênios e por toda essa dinâmica do mercado. Simplesmente por um único motivo: excesso de oferta. Muitos dentistas fazendo a mesma coisa. E aí, o mercado inchado, quem se aproveita é o empresário. Né? Tem muito dentista clínico geral, tem muito dentista especialista em outras áreas, procurando local para trabalhar, ou abrindo seu consultório e ficando sem paciente. E o empresário com o conhecimento do mercado, porque o empresário, por ele conseguir dar atenção exclusiva para o mercado, ele consegue entender o que o mercado quer. Aí ele monta o que o mercado quer, atrai o cliente, e aí como tem muita mão de obra, essa mão de obra acaba ficando barata. E aí os dentistas, sejam especialistas ou não, acabam vindo trabalhar para o empresário, cobrando bem menos do que se cobrava no passado. Tá? E esse era o modelo ali dos anos 2000 ali que começou a imperar. Né? Sempre. Agora, prestem atenção na análise. Toda justificada pela falta de foco do dentista. O dentista continuou com o pensamento do passado. O pensamento que funcionou nos anos 80 e 90, que era de ele se especializar, valorizar sua hora clínica e cobrar mais. Só que quando começou a entrar empresário na jogada, o jogo mudou. Enquanto e o dentista não acompanhou. O empresário se especializou em captar o paciente, em entender o que o paciente queria, entregar para ele isso e captar o paciente. E o dentista, não dando foco para isso, se focando apenas em ficar especialista, muitos dentistas fazendo isso, a mão de obra ficou muito barata e os empresários, e foi um prato cheio para os empresários. Os empresários pegaram essa mão de obra que era barata, porque tinha muitos fazendo a mesma coisa, e estavam utilizando no seu negócio e ficando com a maior parte do bolo. Tá? Depois, a gente teve a explosão dos implantes. Né? Começaram a surgir muitas marcas de implantes, as técnicas se desenvolveram, e começou a ficar muito mais fácil você colocar implante para substituir um dente perdido. E isso foi uma grande revolução do mercado odontológico, né? Da odontologia em si.
Porque imagina, se no passado, aquilo que quando se tinha um dente perdido, você tinha que fazer prótese fixa, desgastar os dentes laterais para fazer uma fixa, ou PPR, ou no caso, quando não tem mais dente nenhum, só sobrar dentadura, quando você vem com implantes, é uma grande revolução. Você conseguir dar dentes fixos para aquele paciente que não tem dente é de um valor muito grande para esse paciente. E aí ele paga o que for para conseguir ter isso, né? E foi o que aconteceu. O implante, a evolução dos implantes começou a chamar muita atenção dos pacientes, muita atenção das pessoas, e os poucos que faziam bem implante cobravam muito caro por isso, né? E aí olha o padrão. Aquilo que aconteceu com a ortodontia nos anos 90 começou a acontecer com a implantodontia, né? Os poucos implantodontistas que tinham cobravam muito bem, ganharam muito dinheiro, e isso atraiu a atenção de todos aqueles dentistas que estavam ali como clínicos gerais ou tendo a sua mão de obra muito mal remunerada, né? E aí eles viam, pô, mas para onde que eu vou agora? Vou para ortodontia, mas tá cheio de ortodontista. Aí viram a implantodontia e começaram a caminhar para a implantodontia. Ou seja, sempre o dentista seguindo aquele caminho de correr atrás da bola. Nunca tendo visão para ver aonde a bola vai estar, como os empresários fizeram. Os empresários se posicionaram enxergaram o mercado, previram o que ia acontecer, se posicionaram aonde a bola ia estar. E o dentista não, sempre correndo atrás da bola. Então veio aquela montoeira de dentista fazendo implantodontia, né? Aí começa a alimentar um outro tipo de player do mercado, que são os cursos, né? Desde a época da ortodontia começaram a surgir muitos cursos. E aí explodiu o curso de especialidades. E aí surgia, né, curso de especialização em implantodontia, de atualização, cursos rápidos. E aí uma montoeira de cursos. Fora, não estou nem falando aqui das faculdades, né? Que quando surgiu o interesse pela odontologia, surgiram um monte de faculdades particulares também, inchando cada vez mais o mercado. Então, como atraiu muita atenção do dentista querendo se transformar em implantodontista para poder faturar, que era a onda do momento, o que aconteceu? Surgiram muitos implantodontistas oferecendo a mesma coisa. E o que acontece quando você oferece a mesma coisa? O preço cai. Paralelo a isso, o mercado, os empresários, perceberam que a implantodontia era uma grande revolução. Atraía muito a atenção do paciente. O paciente desejava muito isso, porque resolver um baita do problema do paciente, que é a falta de um dente, né? Em última análise, a substituição da dentadura por dentes fixos, que tem um valor tremendo para o paciente. E o empresário está sempre ligado nas necessidades do paciente. E aí, eles tiveram a sacada de desenvolverem as clínicas especializadas só em implante, o que foi uma grande sacada. No momento que você tem uma clínica só especializada em implante, com muito implantodontista no mercado, o que você consegue? Você consegue reduzir o preço de execução desse implante. E reduzindo o preço de execução desse implante, você deixa o implante mais acessível a boa parte da população. Antes, como eram poucos dentistas que faziam, só aqueles pacientes que tinham mais dinheiro, mais recurso financeiro, conseguiam se reabilitar com implantes. Depois que as empresas entraram na jogada, o preço baixou, ficou mais acessível, e aí eles conseguindo baixar esse preço, conseguiu atingir um maior número de pessoas. Mais pessoas estavam com acesso à implantodontia nesse momento, né? Porque além disso eles conseguiam parcelar o tratamento, né, e dar uma série de facilidades que conseguiu deixar acessível. Paralelo a isso ainda, ocorreu ali no final dos anos 2000, ocorreu a ascensão da classe C, né, e a classe C ali com acesso a crédito podia parcelar esses tratamentos de implantes, e aí foi uma explosão, aí explodiu de clínicas focadas em classe C, seja multidisciplinares, ou seja voltadas em implante ou a orto, né, que tornavam essa odontologia que antes era só
restrita a quem tinha dinheiro, uma parcela da população que tinha dinheiro, mais acessível a toda essa parte da população que estava acostumada em postinho de saúde. E aí foi uma grande explosão. Tudo isso sempre regado pela grande quantidade de oferta de dentistas que tinham, que estavam servindo de mão de obra para os grandes empresários. Tá? Bom, as clínicas de implante hoje são uma realidade, né? Tem uma série de redes só voltadas a implante e que continuam o seu caminho crescendo. Porém, o implantodontista de hoje já não ganha a mesma coisa que o implantodontista do passado. Foi o mesmo ciclo que aconteceu com a ortodontia, aconteceu com a implantodontia. Né? E esses dois ciclos correm paralelos. E logicamente que vão evoluindo, né? Sempre seguindo o mesmo padrão. Hoje, a ortodontia está mudando para a questão dos aparelhos invisíveis, né? O Invisalign e outros. Surgiu o mesmo ciclo. Antes, poucos dentistas faziam tratamento com Invisalign muito caro. Hoje, já tem mais dentistas sendo credenciados pela Invisalign, podendo fazer o Invisalign, e o preço tende a cair. Inclusive porque já existem startups que oferecem Invisalign sem precisar de um consultório. Algumas startups, elas funcionam até dentro de shopping. Já tem alguns modelos funcionando em São Paulo, onde o paciente vai lá, faz o escaneamento, sob a orientação do dentista no local, ali, nem precisa de consultório, e já vem as plaquinhas e já inicia o tratamento. Né? E o mesmo acontecendo com o clareamento dental. Mas isso é uma outra fase da nossa conversa. Bom, o que hoje está acontecendo? Hoje a gente está tendo uma explosão da harmonização facial e dos tratamentos estéticos. Né? Como foi liberado para o dentista fazer ali a questão de harmonização facial, os tratamentos de botox, preenchimento, fios de sustentação e etc. Está tendo uma procura muito grande por especialidades relacionadas à harmonização facial pelos dentistas. E é muito grande mesmo. Né? Eu dou aula em uma escola uma rede de escola de pós-graduação, e o pessoal lá do comercial diz que os cursos de pós-graduação não precisa nem fazer força para vender. Eles simplesmente abrem as vagas e já chove de dentista querendo preencher essas vagas com medo de ficar sem vaga. Então, eu consigo enxergar o mesmo movimento, o mesmo interesse que tinha antes pela ortodontia, que teve pelo implante, agora pela harmonização facial. Principalmente porque a harmonização facial tem um procedimento um pouco mais simples do que o implante e a ortodontia. Então está atraindo mais pessoas ainda. E tem um apelo estético, né? Que atrai muitas pessoas. E além disso, a odontologia estética. Odontologia estética, né, a questão das lentes de porcelana, lentes de contato de porcelana, também passou e passa por uma grande explosão, e muitos dentistas procurando cursos para se especializar nisso, para poder oferecer aí para os seus pacientes. E seguindo o mesmo raciocínio, o mesmo padrão que aconteceu com a ortodontia e que aconteceu com a implantodontia, agora vem acontecendo também com a harmonização facial e com a odontologia estética. Estão surgindo clínicas especializadas em odontologia estética, em procedimento de harmonização facial e procedimentos de odontologia estética, Invisalign e tudo quanto é procedimento estético. Tá? O empresário não fica de bobeira, já percebeu esse movimento do mercado, já estão fazendo as clínicas. E o que vai acontecer com esses empresários? Por que eles estão entrando? Porque está tendo uma grande procura de dentistas para se especializar nisso, e quando o dentista se especializa nisso, enche o mercado de dentistas que sabem fazer, que fazem a mesma coisa. E aí o preço da mão de obra deles cai. E isso é uma maravilha para os empresários. Ele consegue achar, hoje você abre uma clínica de estética, você facilmente consegue achar muita mão de obra para trabalhar ali com achar dentistas que trabalham com harmonização facial, que trabalham com odontologia estética, que trabalham com Invisalign, etc. Você consegue, porque tem muita procura para isso. Né? E aí o mercado se aproveita disso. Tá?
Então esse é o ponto atual que está hoje, né? E como que o dentista pode se posicionar nisso? Para onde que o mercado vai andar? Né? Qual vai ser o próximo passo no mercado? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: existe um padrão do dentista correr atrás da bola. Não só o dentista, como a maioria, em todas as profissões, até no mundo empresarial, de correr atrás da bola. Na hora que dificilmente alguém consegue ter a visão do que vai funcionar, do que vai dar certo, né, do que vai explodir no futuro e se posicionar lá, né, porque senão todo mundo conseguia fazer isso. A maioria das vezes, uma determinada área explode e aí chama a atenção de todas as pessoas e aí todo mundo vai para fazer isso. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui fora da odontologia para você conseguir desenvolver a visão empresarial. Aconteceu isso com hamburgueria. Lembra? Antigamente era só Bob's e McDonald's. Né? Depois começaram a vir outras franquias americanas para cá, Burger King e tal, e aí começou a surgir os hambúrgueres artesanais, e aí explodiu de hamburgueria. Hoje tem hamburgueria em tudo quanto é lugar. Vários tipos, vários formatos, vários modelos. E o que acontece com o preço? Vai baixando. Tá? Mesma coisa com barbearia. Né? Antigamente era um barbeiro comum ali, o barbeiro tradicional que fazia barba. Aí começou a surgir as barbearias mais VIPs e tal, e aí explodiu de barbearia. Ou seja, todo mundo vê que tem alguém tem a visão de que, por exemplo, a barba, o homem se preocupar com a estética da barba, ou a moda da barba vai voltar. Alguém tem a visão, monta, depois todo mundo vai seguindo e explode aquilo. Tá? Isso acontece em todos os ramos. Tá? E a odontologia não é diferente. Então, visto tudo isso, como é que o dentista tem que se posicionar? Em primeiro lugar, não estou aqui querendo denegrir ou tirar a empolgação de quem está animado em fazer harmonização facial ou odontologia estética. Mas a pessoa que vai fazer esse tipo de especialização, que vai se especializar nessa área, tem que ter consciência de uma coisa. Não só ele está fazendo. Um monte de outros dentistas estão fazendo. E para ele conseguir cobrar mais caro nisso, ele vai ter que mostrar um valor para o paciente muito alto. Muito maior do que a maioria das pessoas dos outros dentistas que estão realizando os procedimentos de harmonização facial e odontologia estética. Porque senão, por que um paciente vai pagar mais caro para ele do que para um outro colega que está fazendo o mesmo trabalho? Tá? Ele vai ter que ter essa consciência de que ele está se especializando, está indo por um caminho onde tem muitas outras pessoas fazendo. E o preço vai baixar. Se baixou nas outras oportunidades envolvendo a ortodontia, envolvendo a implantodontia, por que isso não vai acontecer com a harmonização facial? Aliás, já está acontecendo, né? Eu tenho visto propagandas de clínicas voltadas à odontologia estética e harmonização facial já colocando ali em seus panfletos, em suas artes de propaganda, já ali em vezes, inclusive, 12 vezes R$70, 12 vezes R$60 a aplicação de Botox, sem nem fazer consulta. Já está barato. Na verdade, essa transformação já está acontecendo. Então, se você se interessa por essa área, você tem que ter consciência de que você está entrando numa selva, num mercado que já está cheio, está extremamente disputado, ou seja, num mar vermelho, num oceano vermelho. O oceano azul não é para essa direção. Tá? Para onde eu acredito, e aqui eu já quero deixar claro que essa é só uma opinião. Eu não sou o dono da verdade e não adianta me cobrar dizendo, não, você falou que ia acontecer isso e não aconteceu. É só uma visão, baseada em padrão. Eu estou vendo padrão. Na verdade, aqui o objetivo dessa aula é fazer você entender a evolução e desenvolver a sua própria visão através dos padrões que eu fui descrevendo ao longo da história da odontologia. Você identifica os padrões, vê como é que aconteceu a evolução e imagina como esses padrões vão se repetir a partir daqui. Cada um com a sua visão.
Na verdade, essa aula, o intuito dela, muito mais do que ensinar para onde que a odontologia vai caminhar, é ensinar você como que você vai conseguir identificar os padrões e montar a sua visão de mercado, de para onde a odontologia vai caminhar, tá? Bom, mas voltando aqui, na minha visão, eu acredito que vai ter uma demanda para corrigir todos esses problemas, para corrigir tudo isso que está sendo feito agora, porque tem muita gente fazendo ortodontia, tem muita gente fazendo harmonização facial, tem muita gente fazendo implantodontia. E, inevitavelmente, quando você aumenta o número de pessoas fazendo isso, você aumenta o número de problemas também. Aumenta o número de iatrogenia, aumenta o número de problemas vinculados a isso. Tá? Então, eu acredito que a odontologia, voltada a consertar esse tipo de problema, vindos desse, pode ter um espaço aí no futuro. Tá? E eu acredito muito na ortodontia, na periodontia, tá? Eu acredito que ela hoje não é muito difícil vender a periodontia, né? Porque é um tratamento que o paciente não vê visivelmente o resultado e ele sofre muito durante as consultas, né? Então fica mais difícil. Só que ela é extremamente importante, porque envolve muitas vezes você manter o seu dente na boca. E como muitos implantes estão sendo colocados podem vir a dar problema, porque afinal de contas as pessoas ainda têm uma ideia de que colocou o implante e resolveu o problema. Não, tem o problema de periimplantite, pode perder o implante, inclusive, e continuar sem dente, perder osso e a coisa ficar complicar ainda mais. Então, quem cuida dessa parte é a periodontia. Quem cuida da sustentação de dente, de implante no osso é a periodontia. Então, eu acredito que ela vai ter uma grande importância aí no futuro, tanto em termos corretivos, como em termos preventivos, como em termos de salvar o dente. Aqui é uma outra visão que eu tenho, eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre um tipo de clínica voltada a isso. Eu acredito que vai ter, no futuro, vai ser muito valorizada a questão de salvar o dente. Eu vi muitos pacientes que mesmo quando ele tá com o dente numa situação que pode ser perdido ou não, onde fica aquele prognóstico duvidoso, ele optar por tentar alternativas para salvar o dente, mesmo que elas sejam mais caras do que as alternativas para colocar implante. Então eu acredito que isso bem trabalhado, isso melhor desenvolvido, principalmente pelo marketing, né, uma clínica voltada a salvar o dente e ser um centro de referência onde se salva dentes, onde se faz uma reabilitação salvando o maior número de dentes possível, com o maior número de dentes naturais possível, isso pode ser uma tendência para o futuro. Tá? Um outro tipo de odontologia que eu acredito que vai poder ter espaço no futuro mas precisa ainda ser bem trabalhada, é a odontologia preventiva, acredite ou não. Pensa comigo. Antigamente, os dentistas extraíam muitos dentes. Né? Qualquer problema extraíam os dentes. Então surgiu uma grande demanda de pacientes edentados para colocar implante. Então, a demanda dos implantes de hoje foi construída pela ação dos dentistas do passado, extraindo o dente. Né? Depois que o dentista começou a tratar os dentes e esses dentes passaram a ficar mais tempo na boca, a saúde bucal da população melhorou como um todo. Tanto é que você vê as novas gerações, boa parte da nova geração nem nunca teve cárie, ou tem muito poucos problemas relacionados a dentes. E aí o que vai ser da implantodontia no futuro? Ela vai ficar voltada a perdas dentais por periodontia e por acidentes? Né? Vai ficar uma demanda muito menor do que tem com uma grande quantidade de implantodontistas para poder colocar em prática o que aprenderam. Tá? Então, nesse sentido, eu acredito que vai ter uma valorização muito grande do dente natural. E a odontologia preventiva ela pode se modernizar e se apresentar em novos formatos com o intuito de manter os dentes das pessoas na boca.
Pensa bem, na medicina tem muito disso. Boa parte dos check-ups e exames que a gente faz rotineiramente, onde a gente gasta muito dinheiro fazendo isso, eles acabam não andando em muita coisa. A gente acaba fazendo os exames e no final das contas a gente vê, ah, que bom, não tem nada. Mas a gente faz muito por medo de que aconteça alguma coisa. Por medo que a gente tenha uma doença grave no coração, ou algum câncer, ou algum outro tipo de preventivo que se faz. Quando chegam a determinadas idades, por exemplo, no homem, quando ele chega aos 45, tem que fazer o exame de próstata. Né? Mas por que a gente acaba fazendo esses exames e indo no médico gastando esse dinheiro? Por medo de que aconteça. Como a medicina envolve risco de vida, aí a gente faz sem pensar. E na odontologia? Bom, a odontologia não envolve risco, muito risco de vida. Né? Envolve em alguns casos ou outro, mas na sua grande maioria não. Então fica um pouco mais difícil de você ter esse apelo para atrair as pessoas a fazerem preventivos, né? Ou procedimentos de odontologia preventiva. Porém, existe uma coisa que ninguém quer, que é perder os dentes. Principalmente uma geração que não está acostumada a perder dente, que não está acostumada a ter os dentes extraídos. Então essa geração tende a dar muito valor a manter um dente na boca, porque ela não está acostumada a ter o dente extraído. Para uma geração passada, para a geração dos nossos pais e avós, extrair um dente é uma coisa rotineira, porque no passado o dentista deu problema, arranca o dente. Então não é um problema tão grande. Agora, para a nossa geração, né, ou para as gerações mais novas ainda, extrair um dente é um problema, é algo, uma mutilação. Então, se a odontologia preventiva se apresentar, fizer o seu marketing voltado a instigar na pessoa o medo dela perder o dente, ela pode ter muito espaço. Principalmente porque, a partir de uma determinada idade, as pessoas começam a perder sustentação óssea. É natural, seja pela ação de placa, seja pela ação do acúmulo de tarto, seja pela ação do próprio tempo, seja por componente genético. O dente começa a perder a sustentação óssea e ele pode amolecer, em alguns casos, e começar a cair sozinho. Né? Então, é necessário executar uma série de procedimentos preventivos relacionados à higiene oral, relacionados a visitas periódicas ao dentista, remoção de tártaro e remoção dos fatores retentivos de placa, etc., que podem ser colocados dentro de um pacote, trabalhados pelo marketing, de forma a colocar medo nas pessoas de perder os dentes e de forma a colocar como solução, a partir de uma determinada idade, por exemplo, a partir dos 40, você começar a fazer preventivos periodontais para reduzir a sua chance de perder os dentes no futuro. Acredito que isso tem tudo para funcionar. Acredito que se o marketing for trabalhado em relação a isso, se for pensado em pacotes de soluções de odontologia preventiva, para que as pessoas possam consumir esses pacotes, possam comprar essa ideia e consumir esse pacote, essas duas forças aliadas podem fazer explodir a odontologia preventiva. Né? Porque é o caminho que vai acabar naturalmente tendo, principalmente porque essa geração não perdeu dentes e tem poucos problemas de ordem dental e bucal. Tá? Bom, um outro caminho que eu acredito muito que o dentista vai ter que se desenvolver e vai ter que entrar de cabeça, é um caminho que os empresários já começaram a entrar há muito tempo, que é a odontologia empresarial. O dentista vai ter que virar empresário. Esse modelo antigo que ele tinha de se especializar, valorizar sua mão de obra e cobrar mais caro para ganhar dinheiro, não se sustenta mais. Ele não se sustenta mais. Ele pode se sustentar em algumas raras exceções, em dentistas que trabalham com um outro nível da sociedade, onde ele fica muito bom naquilo, ou onde ele trabalha muito bem o seu marketing pessoal para poder atender isso, mas não é a realidade da maioria dos dentistas. E como ele não prestou atenção no mercado, o que faz evoluir o mercado é a concorrência. Então, como ele não prestou atenção no mercado, para os empresários,
tem pouca concorrência. Para os empresários, a concorrência que ela tem, que eles têm, aí quando eu digo empresário, eu estou falando aí grandes redes de franquias odontológicas, né, ou cursos mesmo, que lidam com atendimento odontológico, ou seja, pessoas que estejam pensando no mercado odontológico, pensando em soluções para o mercado. E eles estão trabalhando dentro das alternativas que tem, porque os concorrentes, né, os dentistas, que são um grande número de concorrentes dele, não está pensando no mercado. Então está fácil para eles. Eles pensam, o dentista não tem preparo nenhum para o mercado, então está muito fácil para eles se firmarem no mercado, então eles não precisam pensar muito acerca de desenvolver o mercado odontológico. Mas a partir do momento que o dentista que tem conhecimento de odontologia, que conhece o paciente, que lidou com o paciente, conhece profundamente os problemas bucais do paciente, começar a pensar sobre o mercado, ele pode ter condições de começar a desenvolver soluções para os pacientes que sejam diferentes e que possam incomodar os empresários que não são do setor. Muito, muito claramente, para você conseguir entender. Toda essa análise que eu fiz até agora, ela envolve, eu sou dentista, né? Então, eu sou um dentista com visão empresarial. Então, toda essa análise que eu fiz envolve visão empresarial com conhecimento técnico odontológico. É muito difícil um empresário que não é dentista conseguir falar e observar certos aspectos técnicos que eu descrevi aqui. Então, o dentista com visão empresarial, com conhecimento de mercado, com conhecimento técnico de odontologia e conhecimento de mercado, ele vai tender a ficar na frente do empresário odontológico que não é dentista. E essa, eu acredito que possa ser uma das próximas revoluções do mercado. E ele começar, a partir disso, a apresentar a odontologia em formatos diferentes. Que no final das contas, é isso que o marketing faz e é isso que e por consequência é isso que os pacientes acabam comprando. Formatos diferentes da mesma coisa. Ou seja, formatos diferentes de se disponibilizar tratamentos odontológicos. Tá? Vamos trazer exemplos aqui para que fique mais claro esse tipo de análise e esse tipo de visão. Eu já coloquei aqui uma série de vídeos que eu tenho feito com uma série de vídeos chamado Ideias Odontológicas. Está ali nas minhas playlists. Ideias Odontológicas, onde eu pego alguns tratamentos odontológicos tradicionais e apresento em novos formatos, em novos formatos para ideias novas de negócio. Então, você pode ver lá que eu já tenho alguns lá feitos. Um eu fiz sobre essa questão de salvar os dentes, né, de ter uma clínica focada em salvar dentes, em reabilitar e fazer reabilitações orais, visando salvar o maior número de dentes possível e manter o maior número de dentes naturais possíveis na boca, coisa que hoje não é o foco. O foco hoje está muito mais em resolver problemas com implantes do que em salvar dentes, porque salvar dente com prognóstico, falando salvar dente com prognóstico sombrio, né? Não, com prognóstico, dente prognóstico bom não é salvo, mas com prognóstico sombrio, os pacientes, pelos tratamentos com implantes acabarem sendo mais baratos do que salvar um dente com prognóstico sombrio, muitos dentistas acabam encaminhando o entendimento do paciente de que a reabilitação com implante vai ser melhor financeiramente para o paciente, melhor em termos de transtorno do paciente e previsibilidade de resultados. Só que a gente não dá a chance para o paciente de saber se ele quer salvar o dente ou não, se ele quer passar por isso ou não. E se uma clínica se apresenta dessa forma e o marketing se apresenta como aqui nessa clínica, nós somos uma clínica especializada em salvar dentes. Nessa clínica é a clínica onde você vai ter maior chance de recuperar o maior número de dentes naturais possíveis da sua boca em um processo de reabilitação. Acredito que possa esclarecer o paciente em relação a isso e atrair um grande número de pacientes. Tá? Uma outra ideia de um outro formato que eu tinha tido era em relação à harmonização facial mesmo e procedimentos de odontologia estética. Você pode procurar lá num vídeo Ideias Odontológicas que é chamado
de salão de beleza facial e dental, que é a ideia de ter uma clínica que tenha o formato de um salão de beleza facial e dental, onde a pessoa pode ir, marcar uma consulta ou um tratamento, passar uma tarde lá e sair com os dentes e rostos transformados. E aí ele pode se transformar por um determinado evento ou porque quer se transformar em pouco tempo mesmo, né? Com os procedimentos de harmonização facial, com os procedimentos estéticos rápidos que tem, né? Muitos envolvendo resina composta, que dá para fazer muita coisa com resina composta. E até tratamentos tradicionais que envolvem um pouco mais de tempo, como as lentes de contato, que pode ocorrer a sua transformação mais permanente. O raciocínio vem de que, da mesma forma que muita gente, principalmente mulheres, gasta uma nota em salão de beleza para fazer o seu cabelo, para arrumar seu cabelo para uma determinada festa, determinado evento, e depois que passa o evento, na hora que lava o cabelo, todo esse trabalho é desfeito, e quando ela precisa de novo, ela vai lá e paga de novo. Porque isso não poderia ser aplicado também à odontologia, aos procedimentos de harmonização facial e estéticos, né? Ou seja, na verdade, é a mesma coisa que muitos dentistas já estão disponibilizando, né, os tratamentos de odontologia estética e harmonização facial em seus consultórios ou em suas clínicas, só que num outro formato, um formato que fica mais entendível para o paciente, um formato que se encaixa melhor na rotina desse paciente, nas necessidades desse paciente, que é, no caso, essa ideia de um salão de beleza facial e dental, tá? Então, como a gente teve essa ideia, como eu tive essa ideia relacionada a essas duas áreas, eu acredito que o futuro da odontologia empresarial, nos dentistas que acordarem para o mercado e começarem a prestar atenção no mercado, é de desenvolver ideias mais parecidas com essa, de apresentar mesmo odontologia em outros formatos. Um outro exemplo aqui para finalizar, de um outro formato, é de uma clínica especializada em odontopediatria, só atende criança, que eu conheci lá em Nova York. É uma clínica, é um verdadeiro parque de diversão para crianças. Chega lá na sala de espera, já tem um homem de ferro em tamanho real na sala de espera, tem videogame, tem sessão de cinema. Dentro de cada um dos consultórios é cheio de vídeo, de brincadeira, de personagens de cinema, de brinquedo. Ou seja, a criança vai lá para se divertir, ela não vai para ir no dentista. O tratamento é só um detalhe, é uma outra experiência. É diferente de ir num consultório de odontopediatria, onde tem os bichinhos e tal, ou tem uma área de espaço kids e a odontopediatra usa técnicas de manipulação de crianças ali, para ela aceitar melhor o tratamento e tal. Não, é todo um ambiente, é toda uma experiência que atrai muito a criança, e a criança começa a querer ir nessa clínica para se divertir. E acaba ficando muito mais aberta a um tratamento odontológico do que num ambiente um pouco mais sério, um pouco mais hostil, ou um pouco mais comum. E assim, funciona, tá? Não sei se funciona aqui no Brasil, mas eu vi lá em Nova York que funcionava, que estava bombando a clínica. Tá? É uma outra forma, ou seja, de você apresentar odontologia, de você disponibilizar um tratamento odontológico de odontopediatria num formato diferente. É o mesmo tratamento, só que é sendo apresentado num formato diferente, disponibilizando para o paciente uma experiência única, diferente, em que ele olha aquilo, atende às suas necessidades e ele quer repetir. E aí, por conta disso, você pode cobrar um pouco mais caro do que as demais, porque, no final das contas, tem pouca gente fazendo dessa forma. O raciocínio é sempre o mesmo. Você vai cobrar mais quando tiver pouca gente oferecendo o que você está oferecendo. Tá? Então, esse é um caminho muito claro que eu vejo aqui do futuro da odontologia. Quando o dentista começar a encarar a odontologia empresarial como uma das especialidades odontológicas. Existe implantodontia, existe ortodontia, existe periodontia, endodontia, existe a odontologia empresarial, que é o dentista ter o seu conhecimento técnico, ter experiência de atendimento e ter experiência também de mercado, porque atender um pouco, e olhar para o mercado e saber o que fazer. E existe técnico para isso. E ele entender de técnica de gestão, de técnica de marketing, de técnica de mercado, entender como fazer negócio, e dessa forma ele conseguir desenvolver uma ideia diferente, um formato diferente, e dessa forma evoluir o mercado.
porque cá entre nós, o mercado odontológico tem muito para evoluir ainda. Tá? Se a gente for ver, basicamente, o mercado odontológico passou por essas mudanças que eu falei aqui. Né? A gente tem clínicas, a gente tem consultórios, com dentista atendendo, tem clínicas multidisciplinares com diversas especialidades, clínicas de orto, clínicas de implante, clínicas agora voltadas à odontologia estética, e é isso. E todo o outro resto que dá para imaginar, que dá para desenvolver. Né? O dentista precisa estimular a sua criatividade, principalmente para fazer pressão ali nos empresários que estão ganhando boa parte do dinheiro utilizando a mão de obra dos dentistas. Tá? Bom, muita coisa, né? Eu espero que eu consiga ter chegado ao meu objetivo, que era fazer você conseguir enxergar os padrões e começar a desenvolver essa visão de futuro, para que no futuro você não, a partir de agora, procure observar aonde que a bola vai estar e não correr atrás da bola, como a maioria das pessoas acaba fazendo. Tá? O ideal, né, o que eu quero aqui é que você consiga ter a visão de ver aonde a bola vai estar em termos de mercado odontológico, se posicionar lá e usar como mão de obra todos aqueles que estão correndo atrás da bola. Que aí é onde você vai estar posicionado melhor para poder faturar e se transformar num empresário de sucesso da odontologia. Que o sucesso, até da odontologia empresarial, tem que ficar na mão do dentista. Ou de empresários que sejam dentistas, que sejam ligados à odontologia. Não de empresários de fora, de outros setores que enxergam isso e fazem e se aproveitam da falta de foco do dentista no mercado para enriquecer utilizando de sua mão de obra, de todos os seus anos de estudos e especializações. Tá ok? Eu espero que eu consiga cumprir essa missão e eu espero que eu tenha contribuído muito para abrir a sua visão. Tá? Eu gostaria de poder falar mais sobre isso, né? Como eu tenho bastante experiência aí no mercado odontológico, eu já tive clínicas e dou aula de odontologia empresarial em escolas de pós-graduação. Eu quero continuar falando sobre isso, quero poder continuar contribuindo. Então, faz o seguinte, escreve aqui nos comentários desse vídeo que outros temas relacionados à odontologia empresarial e mercado odontológico você gostaria que eu falasse. Que aí eu falo com o maior prazer, aí desenvolvo, gravo um vídeo e disponibilizo aí para você aí com o maior prazer. Tá ok? Bom, no mais, antes de finalizar, se você gostou desse vídeo aí, dá uma curtida, tá? Curte aí, porque isso me estimula também a fazer mais vídeos como esse. Tá? Eu vendo aí que você participou, que você escreveu aí o tema que você quer ouvir e que curtiu, além de fazer o vídeo ir para mais pessoas, porque assim as plataformas aí de mídias digitais funcionam. Quanto mais você curte, se envolve, mais ele distribui para mais pessoas. Isso também me empolga e me motiva a poder vir com outros temas e desenvolver dessa forma, para poder contribuir aí para essa classe odontológica da qual eu também faço parte. Tá ok? Bom, no mais, eu gostaria de desejar uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.